terça-feira por aqui, meio-dia, e estamos o quê? Estamos ao vivo com a nossa live do meio-dia. Vou chamar por aqui o Renan, que vai me acompanhar nessa live para que a gente possa bater um papo bem especial. Pedido por vocês, e assim como em todas as lives que a gente faz terças e quintas, com a exceção, tá, gente? Uma exceçãozinha, que nessa quinta-feira, por ser início de Consulfarm, a gente não vai ter live, mas a gente vai ter muita coisa, a gente vai estar mostrando muita coisa nos stories e no feed. Mas contando pra vocês que o tema da live de hoje, ele foi um dos temas pedidos, sugeridos por uma pessoa que estava assistindo a nossa live de quinta-feira. Então fiquem à vontade para nos chamar por aqui e para sugerir esses temas. A gente chamei ele aqui para a gente poder começar esse bate-papo com muita qualidade. Vamos lá. Opa, não foi, né? Vamos ver, vamos ver. Aê, era feio. Alô, entrei! Muito Bom boa dia, tarde. boa tarde! Bom dia para quem não almoçou. Você já almoçou ou não almoçou? Eu já almocei, acabei de Antes comer. da live do meio-dia também. Pois é. Porque senão você almoça depois vai ter que treinar. Então eu já atraso o lado, já almoço antes, acabou a live, já vou treinar. É isso, maravilha. Então, galera, hoje a gente está aqui para um tema que, como eu estava falando, foi sugerido, pedido por uma pessoa que estava assistindo a nossa live de quinta-feira. Fiquem super à vontade para pedir temas aqui pra gente, porque toda terça e quinta a gente está online, então a gente tem muito tempo para fazer acontecer os pedidos de vocês, não é mesmo, Renan? É isso. Então, se vocês já quiserem, já tiverem alguma ideia de tema e quiserem sugerir, já podem colocar aqui pra gente, porque eu já estou com o meu PC aqui, eu já vou lendo, já anoto aqui, a gente já vai planejando as próximas lives. Então, assim como pedido, na live da semana passada, uma moça falou assim, por que você não faz uma live sobre prescrições para ansiedade e depressão? Que eu acho que também é um assunto bem legal aí. E eu já queria abrir, então, essa live perguntando para a Fran, né, o que você geralmente identifica como sintomas de ansiedade e depressão? E eu já queria meio que emendar numa outra pergunta, que é a questão do encaminhamento, quando fazer, quando não fazer, para outro profissional. E não sei se essa pergunta cabe muito bem agora também, mas já deixei aberto para você já iniciar falando sobre isso. Legal. Tá, eu vou começar falando que a ansiedade é algo normal, comum e até mesmo quando controlada, né? Quando normalizada, saudável. Não tem problema a gente manifestar ansiedade, né? O problema é se isso se torna algo extremamente recorrente e que foge muito do nosso controle, que a gente acaba deixando de fazer ou tendo reações inesperadas por conta dessa ansiedade. E falando dos sintomas, é interessante a gente observar que ansiedade e depressão, elas podem coexistir na mesma pessoa. A pessoa pode ter os dois diagnósticos, né? De ansiedade e depressão. Até porque, como eu estava falando, a ansiedade é natural, né? A depressão já é uma patologia, tá? Mas as duas exigem diagnóstico e pode ser que a pessoa tenha somente ansiedade, pode ser que a pessoa tenha somente depressão. É mais difícil elas separadas, tá? Uma pessoa que tem depressão, geralmente, ela vem aí despertando os sintomas da ansiedade. Lembrar que sintoma de depressão e sintoma de ansiedade não é diagnóstico de ansiedade, não é diagnóstico de depressão. A gente pode ter esses sintomas sem ter um diagnóstico. Eles podem ser sintomas transitórios porque eles são inespecíficos, tá, Renan? Por isso que quando a gente identifica que um paciente está com esse tipo de sofrimento e que ele está por mais tempo nesse tipo de sofrimento, e aí eu acho que eu já entro basicamente um pouquinho ali na tua segunda pergunta, eu preciso garantir que ele tem ou não um diagnóstico, que ele está passando por essas situações temporariamente, transitoriamente, que isso pode ser algo extremamente leve ou que ele tem necessidade de tratamentos mais específicos e diagnóstico fechado, tá? Lembrando, né, gente, uma das coisas que eu mais falo quando eu converso com os colegas que são farmacêuticos clínicos, nós não fazemos diagnóstico, tá?
É uma limitação prevista por lei. Mas podemos tratar um paciente que chegue com o diagnóstico, assim como, Renan, podemos encaminhar quando a gente suspeita da necessidade de um diagnóstico, tá? Uhum. Falando sobre o encaminhamento, bem brevemente, que senão eu vou comer tempo da live e vai ser desnecessário, porque para quem é nossos alunos a gente dá todo esse suporte, o encaminhamento deve ser feito de forma formal, assim como um receituário, tá? Então eu escrevo, recebi o paciente Renan Vilar na data tal, relatando sintomas tais, com tanto tempo desses sintomas, com tais, sei lá, com tais evidências e histórico familiar é bem interessante quando a gente está falando de depressão e de ansiedade, e faço encaminhamento para avaliação de possível diagnóstico. Bom, tchau, e me ponho à disposição. Se possível, eu já coloco o que eu vou prescrever para início de suporte do paciente Renan. Porque, como sempre, toda terça, toda quinta-feira, tô eu falando. Tem coisa para eu fazer nesse paciente. Que é o quê? Olhar para a bioquímica básica desse serzinho humano que está na minha frente, tá? E aí, Renan, te alerta um negócio. Tem muito paciente que chega até o farmacêutico clínico ou vai buscando outros profissionais que têm uma visão mais integrativa e que já estão com o diagnóstico, inclusive sendo medicados com antidepressivos há tempos ou início de tratamento, indiferente disso, e não foi revisada a bioquímica básica desse paciente. A D3 está lá embaixo, que é, nossa senhora, a suplementação mais importante para a depressão é a vitamina D3, tá? E, inclusive, a gente lembrar que existem vários tipos de depressão e que depressão é multifatorial. E eu gosto, inclusive, de lembrar um tipo de depressão muito ignorada. E eu já sofri várias vezes por esse tipo de depressão, que é a depressão de inverno, justamente pela falta de vitamina D3. Tá? Então, a gente precisa, sim, cuidar da bioquímica básica. A doutora Karina tá falando ali. Magnésio, claro, tudo isso. O básico. Carla, desculpa. Obrigada. É isso. Então, o básico precisa ser feito, né? A gente precisa olhar para isso antes de prescrever o específico. Mas, indo ainda lá para a questão dos sintomas em si, existe algo que difere a depressão mais purinha da ansiedade mais purinha, tá? Olha que interessante da gente observar, né? Quando eu tô falando de um paciente ansioso, muitas vezes, na fala desse paciente, eu vou identificar medo de morrer, medo de ter uma doença grave, medo de fazer algo. E isso pode gerar paralisações, pode gerar uma retração social, pode gerar angústias e, inclusive, sintomas físicos, como como que chama isso? Respiração, falta de ar. Pode gerar sintomas físicos que vão ter dor de estômago, pode gerar várias repercussões e vai muitas vezes impactar no sono desse paciente, trazendo, na maioria das vezes, um estado de insônia. Guarda isso. Isso é ansiedade. Então, o paciente está lá no futuro. Ele, em vez de viver aqui, ele está vivendo de futuro. Eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de ter uma doença, eu tô com medo que o meu filho se machuque, eu tô com medo que não sei quem vai fazer uma viagem, eu tô com medo de fazer uma entrevista de emprego, eu tô com medo. E paralisações a partir de coisas do futuro. Na depressão, a gente tem coisas parecidas, porém mais relacionadas ao passado. Na depressão, o paciente ele não tem medo de morrer, ele quase deseja isso. Tá? Ele tá, tipo, não faz sentido viver. Ele também tem o isolamento social, ele também pode ter questões físicas como a falta de ar, ele também pode ter distúrbios do sono, mas daí não tanto relacionado à insônia. Às vezes, quando é associado depressão e ansiedade, pode ser que venha a insônia, mas o paciente deprimido mesmo, muitas vezes ele vai para o outro lado. Ele vai para um excesso de sono como fuga. Não faz sentido viver. Eu vou dormir. Se eu tô dormindo, travou ou não travou? Tem gente falando que travou, gente falando que não travou. Eu acho que estamos aqui. Tá normal. Então, se vocês né? puderem falar para a gente se está normal. Dá um ok aí pra gente. Então,
é muito importante eu olhar. E isso tudo é multifatorial. Quando eu penso em depressão e em ansiedade, me vem uma questão que é: eu preciso olhar e organizar o sono do meu paciente também. Muitas vezes, obrigada, doutor Frank. Maravilha, galera. Que bom que tá ok. Quando eu penso nessa questão de ansiedade e depressão, eu adoro olhar para o sono. Tem sono em excesso ou tem falta de sono? Isso já me dá pistas, tá? Outra coisa, esses tempos eu vi uma charge que eu adorei. Era um desenho ali, uma menina tentando adormecer. E aí passava, era 2 da manhã, era 3 da manhã, era 4 da manhã. Lá pelas 5 da manhã ela dormia. E daí, 6 da manhã o despertador tocava. Eu achei aquela charge muito interessante para a gente ver o quanto a ansiedade pode atrapalhar no processo da qualidade de sono, e quando a pessoa acorda, ela não está preparada para aquele dia. Ela está cansada, ela está estressada, ela está desesperançosa com a vida dela, e aí pode vir várias outras situações. Assim como, sim, a depressão. Já não faz mais sentido viver, eu tô com falta de saúde. Minha saúde não me dá o alívio necessário para lidar com o presente, com o meu dia a dia, tá? Então, acho muito importante a questão do encaminhamento para diagnóstico, mas eu acho que todos os profissionais da saúde, tô falando todos, nutri, tô falando médico, tô falando farmacêutico, tô falando biomédico, tô falando qualquer um. Qualquer profissional da saúde pode identificar isso no seu paciente e fazer um atendimento inicial. E aí, Renan, te trago mais uma atenção. Tem paciente ansioso que tem medo do tratamento para ansiedade. Nossa. Olha que interessante. E aí, esse paciente, ele quer uma solução que não seja as soluções clássicas. Ele não quer utilizar ansiolíticos comuns, tá? Então, a gente também pode dar suporte para esse paciente. Porque melhor que ele tenha um suporte com a gente do que ele não tenha tratamento nenhum. E se você observar a necessidade dele ter um tratamento convencional, você vai conseguir dar com carinho, explicar com carinho como que ele faz e que ele vai estar seguro sim e que vai ser bom por um tempo ele fazer um tratamento convencional, tá? Mais ou menos por aí, tá dando para entender? Tá sendo legal? Galera, Aqui, põe pra agora mim. eu quero saber se quem está aqui assistindo, se está fazendo sentido, se está bom. Manda aí pra gente, manda aí. Tem medo de ficar dependente do medicamento, é isso. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim, nos comentários, quem na última semana atendeu pelo menos um paciente ansioso. E eu sempre brinco que se você não atendeu um paciente ansioso na última semana, tu tava de férias, né? Porque não tem como. Todos os dias a gente atende pacientes ansiosos. E aí, Renan, eu vou te contar uma coisa. Hoje eu tô ansiosa pra caramba. Claro que você está ansiosa, né? Afinal de contas, vai vir uma maratona de palestra aí, num evento farmacêutico, acho que mais importante, né? O maior evento farmacêutico do Brasil. É isso. A gente está a 2 dias do Congresso Consulfarma. É o maior evento farmacêutico que tem no nosso país. E de evento magistral, é o maior do mundo. E acho que você perdeu o som. Bom. Entrou uma ligação. Então, é o maior evento farmacêutico e o maior evento magistral do mundo. Não existe outro evento magistral tão grande quanto o nosso aqui no Brasil, tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Ansiedade, principalmente pré um evento social, por exemplo, uma criança que fica ansiosa antes do aniversário dela, uma noiva que fica ansiosa antes do casamento, uma gestante que fica ansiosa antes de ganhar um bebê, uma professora que fica ansiosa antes de dar uma palestra gigantesca, entendeu? Isso é normal, é natural. Eu sei o motivo da minha ansiedade. E mesmo assim, eu não vou falar, tá bom, já que eu sei o motivo, eu vou ficar aqui cultivando a minha ansiedade. Não. Eu vou fazer a gestão dessa minha ansiedade. Então, em vez de tomar 4, 5 cafezinhos que eu sei que eu gosto e aguento no dia, hoje é 2 minha cota. Senão eu vou ficar explodindo a minha ansiedade. Pra quê? Entendeu? Uhum. Eu, em vez de, sei lá, escutar uma música agitada, que eu acho que não é o que eu tô precisando, eu vou
escutar uma coisa mais acolhedora. Se eu tiver que bater um papo difícil com alguém, eu vou falar, podemos deixar esse papo para outro momento? Então eu vou cuidar do meu ambiente e inclusive colocar técnicas como o uso de óleos essenciais. Eu tô aqui na minha mão hoje, ó, o lavanda colado em mim. Ai, mas alecrim me deixa mais agitado, eu consigo trabalhar melhor. Será que é alecrim que você precisa hoje? Eu acho que aqui, ó, eu tô na lavandinha, tá? Inclusive, pode ser um ótimo tema de live, Óleos né? Sobre óleos essenciais. com certeza. Inclusive, se a gente for fazer live de óleos essenciais, eu faria uma live tripla. Chamaria Fernando Amaral para estar com a gente, o maior especialista em óleos essenciais do Brasil. E eu tenho total... como se diz assim, orgulho de dizer, eu sou amiga dele, cara. Eu sou amiga do cara, entendeu? Ó, laranja e bergamota. E é isso, sabe, gente? Ó, conchinha da mão e uma aromaterapia. Outras coisas que eu gosto de colocar, Renan, para os meus pacientes com ansiedade, estratégias de respiração, tá? Eu acho que você vai fazer perguntas sobre isso ainda, né? E aí daqui a pouco eu entro. Eu falo demais, gente. Ainda mais quando eu não tô ansiosa. Assim, ó, então, o que eu ia perguntar seriam quais são os tratamentos aí, né, para ansiedade e depressão que o mercado magistral oferece. Ah, legal. Então, com relação aos suplementos que você falou da D3 e tal, mas a gente pode aprofundar um pouco mais com relação a isso. Legal. Específico. Então vamos lá. Ansiedade, uma das coisas que eu mais trabalho, que é super segura a prescrição para os meus pacientes, é a L-teanina, tá? Eu prescrevo muita L-teanina para ansiedade. E aí eu faço brincadeiras como prescrever L-teanina em chocolate. Olha que gostoso, um chocolate anti-ansiedade. Eu acho super interessante, tá? Tem já os benefícios do cacau, principalmente se você escolher uma base de cacau com um percentual de pelo menos 50% a 70% de cacau, né? E aí você vai ter os benefícios tanto da base quanto da L-teanina. A L-teanina é um aminoácido, ela é muito segura em prescrição e tem uma resposta muito legal para o paciente ansioso. Parte boa dessa prescrição, não dá sono. E aí eu consigo prescrever em qualquer momento do dia, tá? Para depressão, o mercado magistral tem fórmulas e substâncias clássicas que algumas podem, outras não podem ser prescritas por profissionais que não são prescritores CRM, tá? A galera CRM pode prescrever cava-cava, hipéricum, que é a erva de São João, pode prescrever mulungu e outros profissionais não podem. Mulungu também se encaixaria bastante ali na questão de insônia e ansiedade, tá? Mas podemos prescrever ativos bem novos e interessantes, como um deles é o Fitaxin, tá? O Fitaxin, ele é um citalopram-like. Ele tem estudo que compara a atividade dele à atividade do citalopram. Pode ser, inclusive, uma alternativa muito legal para o paciente que ou abandonou um tratamento clássico ou não quer um tratamento clássico, tá? Quantos miligramas de L-teanina? Depende do meu paciente. Eu prescrevo mais ou menos em torno de 200 miligramas para paciente adulto, tá? 200 miligramas dia. Posso separar isso em 100 de manhã, 100 de tarde? Ou posso colocar os 200 miligramas em um só horário, que ele costuma ter mais ansiedade, como, por exemplo, de noite, né? Então, a gente faz a gestão conforme o que o paciente está nos falando. Agora eu sou assim, eu leio o comentário, fala pra lá. O paciente está tomando, eu li tintura de molungo tomando. Esses dias teve uma muito boa, né? Eu falei, não sei o que lá, café. Do nada, botou um café no meio. Isso me lembrou um meme que eu vi ontem. O cara tá segurando o bolo de aniversário. Parabéns pra você. Termina o parabéns, o cérebro dele buga. Ele solta o bolo e bate pau. O bolo despenca. O meu cérebro faz isso com os comentários. Eu entendo o povo que faz live e desliga os comentários, que não é fácil, cara. O comentário distrai muita gente. E ele é ótimo, porque ele dá ritmo e deixa vocês com a gente que eu não vai ter uma crise disso. Mas o meu cérebro buga. Então...
Continua live agora, vou imaginar o cara soltando bolo tomando pau. O cara solta o bolo no chão. O meu cérebro faz exatamente a mesma coisa aqui na live. Buga e fala a Ai, palavra que leu, tá? Farmacêutico pode prescrever tintura de mulungu, né? Então, teoricamente, farmacêutico pode prescrever tintura. O mulungu que tá colocado lá como que a gente não poderia, né? Ele tá como extrato seco. Existe essa brecha. Se você quiser utilizar, tudo bem. Não tem muita uma fiscalização muito ativa nesse tipo de substância. Mas, caso uma farmácia fale, olha, eu não vou manipular, aí você tem a chance de trocar a substância, tá? Eu acho que é tranquilo a gente... galera, farmacêutico não pode prescrever mulungu. Quem tem dúvidas sobre quais são os fitoterápicos que o farmacêutico pode prescrever, basta digitar na barra de pesquisa do seu Google, lista de MIPS 2022, beleza? Então, a L-teanina 200mg sempre? Não, nem sempre. Não sei quem que é esse paciente, se é uma ansiedade leve, talvez seja menos, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu manipulei a L-teanina para mim, eu estava numa fase bem ansiosa, com umas situações, nossa, assim, mapeadas acontecendo. Tava passando por uma separação, tava me mudando de cidade, era um conjunto, assim, nossa, nada fácil de lidar, né? E aí eu manipulei a L-teanina de 100mg para mim, isolada, porque aí eu podia fazer a gestão. Às vezes eu tomava só 100, às vezes eu tomava 200, entendeu? Então, existe essa possibilidade de você dar liberdade para o seu paciente fazer uma gestão, se a substância for segura, tá? Aí, tem muita gente que vai me perguntar lá, né, da questão do 5-hidroxitriptofano. E em grupo de alunos, esses dias, eu expliquei e coloquei os artigos do porquê, Renan, que eu não sou a favor da prescrição de 5-hidroxitriptofano ou L-triptofano ou grifônia de uso contínuo, tá? Mas, pontualmente, pode ser uma alternativa interessante. Pontualmente, é utilizar com uma estratégia delimitada, começo, meio e fim, né? 1, 2, 3 semanas no máximo. E aí, Renan, eu vejo gente que utiliza direto, ou utiliza até para melhorar a qualidade de sono. Não acho uma boa prescrição, tá? Acho que vale a pena ter mais cautela aí nessa questão de prescrição de 5-HTP. E é um produto que está sendo vendido com muita liberdade em sites, muita liberdade em loja de produtos naturais ou e-commerces até magistrais. E eu acho que se você pegar um paciente utilizando o 5-HTP há muito tempo, você precisa reavaliar isso junto com ele. Pode estar comprometendo outros neurotransmissores ou até entrando em vias neurotóxicas, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas quem é aluno sabe que tá isso em conteúdo de vocês, beleza? Você chegou a comentar sobre rodiola, porque o pessoal aqui perguntou. Rhodiola rósea, eu tô vendo aqui a galera perguntando, Ancilés, rhodiola rósea, são produtos muito interessantes, tá, gente? O Ancilés, ele tem também a questão do 5-HTP, precisa tomar cuidado, não é para fazer uma prescrição a longo prazo, acho interessante olhar para isso. A rhodiola é uma substância bem segura, que eu costumo prescrever bastante, porque ela é adaptógena, tá? Então, eu acho fácil de fazer a prescrição de rhodiola e, como todo adaptógeno, ali a gente fala todo adaptógeno, eu posso citar aqui a ashwagandha, que está liberada de novo para prescrições magistrais e não necessariamente para somente CRM, né? São prescrições legais de serem feitas. A rhodiola não tem questão de aumentar sono ou dar sono, então eu consigo fazer a prescrição dela uso diurno. Já a ashwagandha, que já tem um nome difícil, aí o outro nome dela, que é o nome científico, é mais difícil ainda. Não tem salvação, né? Ashwagandha, o nome dela é Witania somnífera. Então, sominífera, sono, tá? Ela dá sono. Então, se você quiser decorar essa regra de cursinho, a Witania somnífera, a ashwagandha, eu costumo prescrever à noite para o paciente, a rhodiola pela manhã. Mas sempre, gente, é muito importante ajudar o paciente a dar nome para a ansiedade dele e identificar o porquê que ele está
quando ele está em depressão, quando ele tem diagnóstico de depressão, o porquê que existe essa depressão, né? Então, se ela está em questões bioquímicas, se ela está... Porque, no fim das contas, vai se interligar, né? Emoção e corpo físico são altamente indivisíveis. Por isso que eu posso atuar em um para atingir o outro, tá? Pensando aí nessas depressões mais leves, sim, posso tratar com fitoterápicos, posso tratar com ativos magistrais aí que a gente tem Fenibut, a gente tem Endorfel Nutri, a gente tem GABA, que entra ali como Fenibut também. Lembrando que o Fenibut, na verdade, é só um GABA com um anel aromático que ajuda essa matéria-prima a atravessar a barreira hematocefálica, tá? Gente, esse tipo de live cheia de nome assim, vai anotando os nomes. Você não conhece o nome? Dá uma pesquisadinha, dá um Google lá no nome para você entender do que a gente está falando depois. Porque isso vai abrir, né, para você uma possibilidade de melhoria nas tuas prescrições e teus atendimentos. Não é assim, esse nome eu conheço, então validei e vou continuar prescrevendo. Pega os que você não conhece também para você melhorar as tuas prescrições, tá bom? Então fica de olho nisso. E assim, Renan, quando a gente... estão falando do eixo cérebro-intestino. Muito importante. Quando a gente fala de depressão, uma das coisas mais importantes é tratar o intestino do paciente. E várias vezes, nessa questão de interdisciplinar, o paciente chega pra gente com tratamento já, com diagnóstico já, mas não fazendo aquilo que a gente falou, tanto da bioquímica básica quanto do tratamento do intestino, tá? E, além de tudo, não fazendo a utilização das terapias complementares, que eu gosto aí de chamar de suplementos gratuitos do universo, tá? Quero trazer duas coisas aqui. A primeira, paciente com ansiedade diária precisa de estratégia de rotina para controle dessa ansiedade. Precisa entregar ferramenta para o paciente, tá? Então, claro que prescrever terapia cognitivo-comportamental é muito importante. A gente sabe que nem todo paciente vai fazer. Nem todo paciente, inclusive, vai ter disponibilidade financeira, vai ter assiduidade para ir para essa terapia, tá? Sugiro que vocês preparem uma pequena lista do que o paciente pode fazer no dia a dia dele para melhorar essa questão de ansiedade. Eu coloco no meu dia a dia coisas como, pela manhã, as tarefas que eu tenho que cumprir, à tarde, as tarefas que eu tenho que cumprir, com pausas que inclusive são previstas na agenda para eu fazer coisas que me agradem, como escutar uma música, como ir para academia, como sair com alguém, talvez um almoço, tá? Ligar para algum amigo, ligar para algum parente, estar com alguém. Então, criar essas rotinas. To-do list e Pomodoro, que traz uma cronologia legal de divisão de tempo para o dia. Para mim, são duas ferramentas importantíssimas para o paciente com ansiedade, tá? Já para o paciente em depressão, é mais difícil ele aderir, mas prescrições que a gente consiga estimular neurotransmissores, como, inclusive, a academia, que a gente já falou aí, né? Mas aí tem gente que gosta, gente que não gosta, e não precisa ser o primeiro passo, tá? Porque existem outras possibilidades, como caminhar num parque, fazer um passeio ao ar livre, fazer alguma coisa que tem essa frase, né? É terapêutico, mas não é terapia. Fazer alguma coisa gostosa, trabalhar um hobby que vem lá das antigas, lá do gosto dele como criança. Então, resgatar esse paciente e estimular coisas gostosas nesse paciente. Assim como convívio com animais, trabalhar respiração. O paciente, às vezes, com muito esforço, mas se inscrever numa aula que seja mais social, como uma aula de yoga, tá? Que vai trabalhar corpo, mente, respiração e ainda vai encontrar pessoas. Então, a gente olhar para isso e prescrever para o nosso paciente. Inclusive, uma das coisas que eu tenho falado muito sobre libido, né? Prescrever o ato sexual, prescrever carinho, prescrever toque e afeto é importante também,
tá? Então, sexo é assunto em saúde, e quando a gente fala em equilíbrio e saúde, eu preciso olhar para todas as esferas do meu paciente. Como que estão as amizades, como que está a família, que trabalho que ele fica 8 horas por dia. Lá é a fonte mais tóxica, né? É lá o problema. Sugerir mudanças e ou então situações que gerem esse equilíbrio, né? Que compensem esse tempo que ele dedica em alguma atividade que acaba deixando ele mais tristinho. Maravilha. Então, assim, só para a gente fazer meio que um resumão rápido, Bora. né? A gente falou sobre, então, sintomas, né? E que sintoma não é um diagnóstico, né? E quem dá o diagnóstico seria somente o médico ou farmacêutico, ele não tem esse poder, né? Uma coisa muito importante que você faz é ajustar o sono, né? Então, depende, se o paciente ele é muito ansioso, geralmente ele dorme menos, e se ele pende muito mais para depressão, ele dorme mais, né? Então, sempre ver essa questão de sono, ajustar também a saúde intestinal, é importante, bioquímica básica. E você também comentou sobre a prescrição de L-theanina, né? Tem em formato de chocolate e tal. Só que daí eu queria saber com relação a aquela ansiedade mais fásica ou mais crônica. Então, quando ela é mais fásica, então assim, algum evento que vai acontecer, alguma, né, que daí essa pessoa fica, é normal ela sentir essa ansiedade e aí que ela vai tomar. Ou então pode ser também, se ela é mais crônica, ele já é um paciente ansioso crônico, ele pode tomar também todos os dias essa Olha, a formulação. L-teanina, ela é muito segura e é um aminoácido, né? Então, pode sim tomar todos os dias, não tem problema. Tem o Ancilés, que foi citado aqui, que também aí já mais para uso pontual, mas para uso mais contínuo, L-teanina, magnésio, acho que seriam os mais indicados. Rhodiola rósea também é interessante. Sempre cuidar, gente, tanto a rhodiola rósea quanto o triptofano, não associar com terapias de pacientes que utilizam antidepressivos já, tá? Quando o paciente vem utilizando o antidepressivo, eu sempre preciso conferir com a prescrição que eu quero fazer, seja ela fitoterápica ou não, quais são as interações medicamentosas que existem a possibilidade para avaliar o risco-benefício. Não é custo-benefício, é risco-benefício, né? E aí eu posso fazer isso utilizando ferramenta gratuita, por exemplo, o Medscape, que é a mais clássica aí. Então, digita lá tanto a substância que o paciente já usa, quanto a que você quer prescrever, para você avaliar esse risco, tá? Porque ainda tem a crença de que, esse aqui é natural, eu não posso, é tranquilo. Eu acho que a substância mais segura que a gente está falando aqui mesmo é a L-teanina, tá? Que você pode tranquilamente fazer associações e deixar o paciente livre para a escolha da dose ali durante o dia dele, né? O como ele tá. Alguém perguntou da rhodiola com a venlafaxina, não recomendo associação, tá? Pessoa não quer passar por um psiquiatra, podemos tratar apenas com fitoterapia? Ou pessoa não quer passar com psiquiátrica? Nossa, estou falando errado. A pessoa não quer passar em um psiquiatra e quer um tratamento natural, você precisa entender que você precisa alertar essa pessoa e ser muito responsável, né? Então, olha, eu acredito que você precise do encaminhamento, eu vou te deixar o encaminhamento. Por hora, eu vou também fazer um suporte bioquímico para você e fazer algumas prescrições que podem te ajudar. Fora isso, nesse encaminhamento, não só o psiquiatra, eu recomendo mais fortemente ainda que você coloque a terapia. Porque talvez em terapia o próprio psicólogo que estiver atendendo vai conseguir fazer com que o paciente busque esse atendimento do psiquiatra. Tem muito paciente que tem resistência à psiquiatria porque existe estigma, né? Que uma pessoa que está usando um antidepressivo ou uma pessoa que precisa ir num psiquiatra está maluca, não sei. Tem gente que sei lá, gente, é bem complicado. É bem questão de preconceito, assim mesmo, sabe? Enquanto muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento e depois ela pode, sim, tranquilamente, depois de um tempo, viver sem esse tratamento. E é exatamente porque esse tratamento existiu que ela vai conseguir pausar ele no futuro. A gente também não falou uma palavra muito importante aqui, que muitas vezes é confundida como depressão,
tá? Que é o luto, que é algo também completamente normal. E o luto, ele não é só pela morte de uma pessoa querida. A gente tem diferentes tipos de luto, né? Luto pelo fim de um casamento, namoro, luto por uma briga com algum parente querido, luto por um desemprego, sendo ele criado, né, por você, você saiu desse emprego porque você não aguentava mais, às vezes você sim entra em luto, ou por ter sido mandado embora. Existem diversas formas de luto que podem gerar sintomas de depressão, mas que, se o paciente tiver o suporte suficiente, pode ser que ela não se transforme em uma depressão. Mas sem o suporte, pode ser que se transforme em, tá? E também existe muitas vezes pacientes sendo tratados como depressão que na verdade estão em luto. E aí eu acho que o problema é grande, sabe, Renan? Porque você tomar o antidepressivo, né? Qualquer produto que você tome que tenha essa classificação, você vai começar com uma dose, vai subir a dose até fazer o ajuste. Para você parar de tomar, não é simplesmente deixar de tomar. Precisa de um desmame, precisa de bastante estratégia. E a gente sente não só os sintomas da possível diagnóstico e doença que ainda esteja ali, quando estiver fazendo o desmame, mas o sintoma da abstinência daquele produto. E isso é muito importante saber, que às vezes o paciente estava em luto e ele não estava precisando de uma substância controlada, não estava precisando tomar o antidepressivo. Às vezes precisa. Por isso é muito importante avaliar muito bem o que vai ser feito e escutar o paciente, entender o histórico do paciente, observar se o que dá suporte à saúde geral, que eu chamo de bioquímica básica, já está feito, tá? Antes de sair fazendo tratamentos específicos. E esse meu alerta não é só para os farmacêuticos, para os nutris, é também e principalmente para o pessoal da medicina, que eu sinto que faz muito, muito pouco isso, tá? Pode falar. Então, não, na verdade, eu ia só perguntar, então, quais que seriam, então, os sinais de alerta que esses sintomas eles estão piorando, tanto de ansiedade quanto depressão, e que podem exigir, ou que devem exigir, uma atenção imediata do profissional? Eu acho que é o tempo em que o paciente está nessa situação. Sempre fazer essa pergunta. Faz quanto tempo que você está se identificando como ansioso? E aí você pode escutar coisas bem assustadoras, como eu sempre fui assim, ou minha família inteira é assim. E isso faz muito parte do quanto o paciente já abraçou isso como um diagnóstico definitivo. O diagnóstico ele pode ser libertador, mas ele também pode ser uma mochilinha, tá? Então, se a gente não souber conversar sobre isso com o paciente, pode não ser legal. Então, assim, vou fazer uma brincadeira aqui. Sabe a pessoa que, sei lá, ela descobre lá que uma das características, acreditando você ou não, tá, gente? Uma das características do signo dela é ser bravo, é ter uma agressividade. O cara é lá de Áries. Aí ele fala, eu sou assim porque eu sou ariano. E aí ele não tenta evoluir isso, entendeu? E aí eu brinco que o diagnóstico ele pode ser também essa mesma, pode entrar nessa mesma situação, né? Mas eu fiz isso porque eu tô em depressão. Eu não consigo porque eu tô em depressão. Eu agi assim porque eu sou ansiosa. Então, a pessoa não ter essa consciência, esse protagonismo de mudança. E aí eu trago o ponto, Renan, de que eu me confundi ali na pergunta do Medscape, é gratuito? Sim, é gratuito. Digita aí que você já vai achar. E salva lá na tua barra de favorito para você usar o dia inteiro. Não é inteiro gratuito, né? Mas a pesquisa de substâncias é. Mas eu tô trazendo isso, Renan, porque eu acho que a gente precisa falar para o paciente no sentido de que o tratamento e o suporte e a prescrição vão ajudar muito, mas que não depende só disso, né? E aí tem um negócio que me dói, assim, que me incomoda, é que é a palavra paciente.
Eu não gosto dessa palavra. Não gosto dessa palavra. Paciente é alguém que espera. Tá lá, parado esperando a mudança acontecer. E o profissional da saúde fica com esse paciente no máximo 1h30. Uma excelente consulta, hein? Não tá do lado dele o dia inteiro, tá? Então, isso me incomoda. A passividade das pessoas com a sua vida, com a sua saúde, tá? Então, a gente precisa mostrar para o paciente, ai, que papo de coaching, Fran, pelo amor de Deus. Eu chamo de renovação da esperança, tá? Eu não acho que isso é papo de coach. Isso é você falar assim, ó, se você não fizer por você, não vai ser só a suplementação que vai ajudar, tá? Então, a suplementação vai te ajudar. E ali, quando eu falo da questão do ajuste bioquímico básico, pode ser que é a chave, Renan, a chave para o paciente ter condições de mudanças muito básicas e protagonismo nessa vida dele, para depois os produtos e medicamentos específicos fazerem cada vez mais sentido e efeito. Entendeu? Porque às vezes o paciente não tem nenhuma vitamina D3 para chamar de dele e, cara, o cara tá em estado de sobrevivência. Então, eu acho muito importante isso. O pessoal tá pedindo para falar do Relório. O Relório é uma associação, né, de berberina, que tá famosa. A berberina aí tá rolando nas redes sociais. Berberina, gente, ó, antiga, né? Virou famosa. Tá nos 15 minutos de fama dela. É a berberina com uma outra substância. Eu não sei a pronúncia até hoje da substância. Ronoquiol, eu acho que é. É uma substância aí que vão fazer vão melhorar a questão de cortisol. Então, entra na questão de ansiedade, entra nesses rompantes de humor e ajuda muito o paciente nesse sentido, tá? Então, tem evidência, é uma associação super legal, só que, ao mesmo tempo, tem pacientes que, quando usam Relora por muito tempo, se sentem... Eu até já acompanhei alguns pacientes com essa sensação. Se sentem muito... sentem suas emoções muito atenuadas. Então, pode ser um suporte por um tempo, depois faz o desmame também, tá? Então, acho que todas essas substâncias que a gente fala que são moduladoras de neurotransmissores ou hormônios que são relacionados ao humor, a gente precisa estabelecer começo, meio e fim. E sempre colocar ajustes na vida desse paciente que tragam esses equilíbrios para que o paciente consiga restabelecer, né, a sua vivacidade e principalmente restabelecer o seu estado de presença. Porque a gente está falando de duas situações que uma deixa o cara maluco porque tá no futuro, e a outra deixa o cara maluco porque tá no passado. Desculpa a palavra maluco, tá, gente? Foi a força da expressão. Mas que deixa a pessoa num estado de não estar aqui. E aí, quando eu me percebo assim, nesses estados, né? Eu tô um pouco mais para baixo, eu tô um pouco mais para cima, a gente fala bastante essas expressões. Eu preciso entender e regular cadê a minha qualidade de vida do agora. Como que eu faço a minha qualidade de vida do agora, tá? Então, acho que é bem importante a gente ter esse carinho de falar com o nosso paciente, por mais que você torça o nariz e acha que isso é coisa de coach, mas é um acolhimento afetuoso nas palavras, como se o paciente fosse um amigo seu. Explicar para ele, olha, a maneira com que você está lidando com a sua vida, o tanto de tempo que você está nessa relação, seja de trabalho ou uma relação amorosa ou uma relação de dependência, qualquer relação que seja, e não tá te fazendo bem, mesmo você já tendo identificado, pode ser um dos grandes agravantes dessa tua situação. A tua alimentação pode ser um dos grandes agravantes dessa situação, né? A pessoa que só come coisas hiperpalatáveis, industrializado, o intestino não tá nada legal. A chance, Renan, do paciente não ter micronutrientes suficientes para ter uma qualidade de vida, uma saúde, é muito grande. E aí, no fim das contas, quando a gente para pensar, eu não estou tratando um diagnóstico. Eu estou tratando um ser humano. E ser humano a gente quase que trata tudo igual. Tá? A gente quase que trata tudo igual. A gente identifica o que de hábito não tá bom, mostra e tenta ajustar. O que da bioquímica não tá bom, mostra, ajusta. A gente faz alguns suportes momentâneos, estratégicos,
para melhorias mais específicas e é tudo questão de equilíbrio, certo? Então, entender o que o paciente faz que distancia ele dos objetivos dele. E entender o que o paciente já viu na vida dele que não tá legal, mas ele não parou de fazer. E o porquê que não parou de fazer? Por que tá em autodestruição, né? Por que tá vivendo assim? Então, terapia é muito importante. Se você é um profissional da saúde que não tem habilidades e tempo para discurso e diálogo, né? Tenha um mínimo de responsabilidade. Lembra vestir o jalequim da responsabilidade? Tenha o mínimo de responsabilidade de fazer um encaminhamento para uma terapia. E, de fato, eu não sou terapeuta, mas eu posso criar a consciência no meu paciente de que ele precisa fazer mais por ele e que um dos lugares que ele pode começar a entender isso e organizar a cabecinha dele é na terapia, tá? Então, para mim, é um ponto muito importante o estímulo de que o paciente busque se conhecer através da terapia, tá, gente? E aquela brincadeira, né? É terapêutico, mas não é terapia? Beleza, vai ter sua funcionalidade, mas não é terapia. E terapia é muito importante. É um momento que você pausa 1 hora na semana para se escutar, sendo mediado e acompanhado por um profissional da saúde, que pode te identificar, opa, aqui a gente tem uma pessoa que pode agir contra a própria vida, precisa de um encaminhamento para um psiquiatra. Opa, a gente tem aqui uma pessoa que o nível de ansiedade pode estar prestes a desencadear ou já desencadeou síndrome do pânico, precisa de um outro tipo de acompanhamento. Então, da gente vai para a terapia, da terapia para o psiquiatra. Se o paciente já vier em terapia e psiquiatra, ajuste bioquímico. Se o paciente vier abandonando tratamentos, conversa, terapia e suporte com os fitoterápicos. Se for sintomas e você vê que não tem uma necessidade de diagnóstico, ou seja, tem sintoma de ansiedade, mas toma um monte de cafeína, tem sintoma de ansiedade, mas está com um evento próximo muito importante, por mais que esse próximo seja daqui a 1 ano, tá, gente? Ano que vem vou me mudar do país. Pronto, excelente motivo para ter uma ansiedade. Pode ser feito, sim, o controle utilizando substâncias naturais ou até mesmo, como eu falei, do aminoácido da L-teanina e sempre manter o paciente em observação para, caso necessário, fazer aí sim o encaminhamento. Eu tô vendo que o pessoal gostou desse tema, Renan. Tem bastante gente entrando na live. Eu acho que está sendo interessante. Surgiu bastante, né? E aí eu também queria pedir para quem está aqui, tanto para quem chegou agora, a gente já vou pedir para fazer um breve resuminho dos ativos e tal, mas para quem está aqui desde o começo, eu queria saber se está fazendo sentido, né? Se está legal, se vocês gostaram aí do que foi falado até agora. E também queria aproveitar aqui, antes de você fazer o resuminho, para puxar um gancho para falar sobre a comunidade que quem quiser fazer parte, quem quiser saber mais sobre o que tem lá dentro, quais são as ferramentas, plataformas que você vai ter acesso, basta você ir no link da bio, lá tem a lista de espera para você se cadastrar e você vai receber um e-mail com todos os dados que tem lá, um vídeo que eu mesmo gravei, falando certinho, tudo. É um vídeo que eu passeio pelas plataformas, eu mostro para você o que tem lá dentro. O pessoal perguntou se vai ficar gravado, sim. A live ela vai ficar tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Então, até agora, todas as lives que nós fizemos até hoje estão no YouTube. Se você quiser entrar também, tá na bio o link para você conseguir acompanhar. Então, assim, Fran, só para a gente finalizar, então, eu queria que você fizesse um breve resuminho das prescrições, né, dos ativos e tal. Olha só, já tem uma colinha. Maravilha, manda bala aí. Vou começar já, então, deu tempo de pegarem papel e caneta, hein? Então, manda bala. Papel e caneta, e se tiver alguém muito disposto a ser legal com todos os colegas que estão assistindo, pode ir anotando nos comentários e ao final desse ditado, apertar no enviar, porque daí vai ficar ali, o colega pode tirar um print e tudo mais. Beleza?
É isso. Partiu. Eu vou começar com a questão de melhora do sono, que acabou entrando aqui na nossa live como um dos suportes e recursos bem importantes para ter uma boa melhoria na questão de ansiedade e também na depressão. Falamos de mulungu, que é prescrição CRM. Não falei, mas acho excelente ativo magnólia. Não falei, mas acho excelente ativo valeriana, tá? Valeriana, prescrição CRM também. Ashwagandha, que pode ser prescrito por farmacêuticos. Magnésio. Qual magnésio? O magnésio que você quiser, porque prescrição de magnésio é magnésio, tá? O magnésio L-treonato. Sim, atravessa a barreira hematocefálica, vai ser um pouco mais bem aproveitado. Porém, muitos pacientes não têm recurso financeiro suficiente para ele, e aí você pode simplesmente optar por um magnésio quelato, bisglicinato, né? Que o quelato é um nome comum para os bisglicinatos. É um monte de coisa assim, tá, gente? Mas magnésio é magnésio. Pro-Sleep, um produto maravilhoso, incrível. GABA, falei também de Phenibut, que é um GABA com anel aromático que atravessa a barreira hematocefálica, tá? E melatonina para quem é CRM, Herbatonin, que é uma fitomelatonina, ou Phytocherry para quem não é CRM, tá? Lembrando que Herbatonin, a cada 100 miligramas, a gente entrega 1 miligrama de melatonina livre, tá? E no Phytocherry, se eu não me engano, me corrijam se estiver errado, ou confiram no PDF oficial, Phytocherry 10 gotas, 1 miligrama, não lembro. Me ajudem depois, fechou? Beleza, esses são os de sono. Ansiedade, a gente tem muitos ativos. A gente falou de Ancilés, a gente falou de L-teanina, falamos de... que mais que a gente falou? Relora. Pode entrar novamente GABA aqui. Lembrando que GABA é Phenibut, gente, prescrição noturna, tá? Falamos do óleo essencial de lavanda. Poderia ter falado de pinetonina, que é um óleo essencial também de uso nasal, né? Tópico nasal, que simula aí uma exposição do produto que estaria aqui no ambiente, mas às vezes o paciente não está fisicamente em nenhum ambiente que ele possa utilizar o difusor. Eu tô apontando para o meu difusor aqui do lado, tá? Então faz a utilização direto no nariz. Rhodiola rósea, poderíamos ter falado de crocus ativos, dele padronizado ou não. Padronizado do crocus é o safrim, né? É isso. Beleza? Indo para os produtos de depressão, falei de alguns que são prescrição CRM. Além dos medicamentosos, né? Teremos aqui a questão de fitoterápico com cava-cava, hipéricon, que é a erva de São João, e o 5-hidroxitriptofano, que eu só peço cautela, tá? Não é que não pode ser prescrito por farmacêuticos ou outros profissionais, mas eu peço bastante atenção, principalmente na exposição prolongada desse produto. Endorfel Nutri, Lactium é um ótimo produto, também dá para fazer em forma de chocolate. A questão de pool de probióticos, que é muito importante na depressão, sempre lembrando que o pool precisa ser personalizado. A personalização se dá através de avaliação da escala de Bristol do paciente, avaliação de como esse paciente, quais são os relatos desse paciente. Nunca escrever pool de probióticos. Eu estou falando pool de probióticos porque não é uma cepa só que vai entregar esse benefício para o teu paciente. E às vezes nem a hora de colocar probiótico no paciente. Precisa fazer, né, algumas etapas antes. Vitamina D3, falamos bastante dela aqui como uma questão bem importante, né? Olha, eu acho que eu passei pela maioria dos ativos que eu costumo trabalhar, tá? Poderia ter entrado na passiflora, a gente pode também, né, falar sobre essas outras substâncias, mas acho que eu trouxe aqui, Renan, o que eu mais gosto de trabalhar. E o que a gente precisa ficar muito atento é sempre observar se o paciente tem uma depressão muito severa e não está tratando, o risco aí, né, do paciente fazer um autoextermínio, que é um termo, tá, gente? Muito mais apropriado do que o suicídio, né? É uma palavra que tem sido questionada. Não utilizar essa palavra com o paciente, tá?
Então, ter muito cuidado, fazer os encaminhamentos necessários. Não só porque o paciente não quer um tratamento convencional, você precisa falar, ok, tá bom. Não, você pode falar, aham, mas vai comendo pelas beiradas e vai levando o paciente para o tratamento que ele realmente necessita, tá, gente? Quando a gente fala em saúde personalizada e manipulado, de maneira nenhuma a gente está negando a utilização de medicação clássica, de alopatia. Até porque a maioria dos manipulados são alopáticos, não é tudo fitoterápico, não, tá? Então a gente tem muita alopatia dentro da manipulação. A gente também tem a questão do uso de produtos naturais e tudo isso é saúde integrativa. É eu dar suporte das mais diversas maneiras. É eu explicar para o meu paciente que existem coisas aí para a gente trabalhar na saúde dele e que não só prescrições que vão ser literalmente engolidas. Coisas que a gente vai viver, coisas que ele precisa modificar na estratégia diária dele. Né? Então, acho que é esse o recado final, é saber que todo profissional da saúde é um educador em saúde e que pode acolher o paciente, seja esse paciente qual for, num início de tratamento e num encaminhamento legal, tá? E lembrando que aqui foi passado um geralzão e tal, né? Mas dentro da comunidade, a Fran vai explicar tudo certinho, tintim por tintim, formulação, dosagem, aí é bem mais profundo mesmo, né? Que a gente passa por cima para que você tenha uma noção, uma ideia do que seja. Mas lá é tudo bem passo a passo. É isso. É isso então, gente. Lembrando que e prebióticos, é legal, uma boa sugestão. Mais alguém tem sugestão, gente, para a gente ir anotando? Coloca aí para a gente chegando ao fim. podem mandar aqui, enquanto eu aviso que. Aliás, eu lembro que quinta-feira agora não vai ter live, porque a Fran vai estar na Consulfarma. Inclusive, eu vou também para lá, então a gente pode se amar ao vivo. Então, se vocês forem para lá, falem comigo também. E quinta-feira não tem live, então. Próxima live do meio-dia, na terça-feira que vem. Terça-feira que vem vai ser dia 11. Então, próxima live, dia 11 de julho. Estamos aqui ao vivo nesse mesmo banco de horário. Tem muita gente que mandou mensagem falando: ai, na última Consulfarma te vi, fiquei com vergonha de te dar oi. Não precisa ter vergonha, tá, gente? Claro que é unilateral, né? Muitas vezes a gente não sabe quem são vocês, por isso que a gente não vai lá até vocês dar o oi. Mas vocês podem vir e entregar esse carinho pra gente, que a gente... Nossa, em Consulfarma a gente reposta todas as fotos, a gente faz um agito, que é muito legal. Vou estar bastante em sala de aula. Quem tiver ainda na dúvida dos cursos que vai fazer, tem 3 cursos meus oficiais da Consulfarma e mais 3 aulas minhas no stand da Purifarma. As 3 aulas da Purifarma são aulas gratuitas, tá? Ao vivo, vou estar lá, eu e vocês, no stand. Precisa fazer alguma inscrição, mesmo que seja gratuita, para garantir a tua vaga e tá lá no horário certo, né? Porque tem vagas limitadas, é um espaço físico. E para quem quiser garantir alguma das vagas nos meus cursos oficiais da Consulfarma, que são cursos de 4 horas, dá tempo da gente falar sobre muita coisa. Os temas são Prescreva Sem Medo, para farmacêuticos que estão começando a prescrição ou querem melhorar a sua estratégia de prescrição e atendimento. Vendas de formulações de alto valor agregado, recomendo esse para proprietários de farmácias, visitadores, até mesmo para prescritores que querem atingir um público que seja um público que paga mais, ou que estão aí com a fama de eu sou o mais caro da minha cidade, como lidar com essa fama, como usar isso a teu favor. E um curso de formulações sazonais, que eu vou dividir palco com o Samir Tanuri, e nós vamos falar... Nossa, eu acho que acho que tem mais de 20 campanhas ali, é um negócio enorme a nossa aula, tá? E eu vou trazer uns paralelos dentro dessa campanha de como realmente aplicar isso, porque não adianta você saber e não conseguir aplicar, não adianta você saber e não encontrar o espaço da aplicabilidade, tá? Então, o Samir vai falar de farmacotécnica, que não é um forte meu, vai então deixar você bem certinha para conseguir produzir isso no laboratório, e eu vou falar da aplicabilidade na parte de como levar isso para o seu público, tá? E, junto com isso, a gente vai falar de várias formulações incríveis que você vai poder utilizar tanto com seus pacientes quanto na sua farmácia para cliente final, tá? É isso. Tô super animada. Sim, estou ansiosa. Sim, vou fazer minha respiração 478 e finalizo essa live
dando mais essa dica, ensinando mais isso para vocês, tá? Então, quando você tá ansioso, gente, existe uma respiração que ajuda muito a gente a baixar o beat e dar aquela aterrada, tá? Então, vamos fazer juntos? Faz comigo, Renan. A gente vai inspirar em 4 tempos, vamos reter o ar por 7 e vamos exalar em 8. Então, começando a nossa inspiração. Inspira aí junto com a gente, galera, ó. Soltou. É isso, galera. É só o coração ainda até aquela relaxada. O corpo ainda aquela Dá uma relaxada. relaxada, né? Fizer um ciclo de 4 vezes essa respiração, já dá até para tirar um cochilinho, tá? Não façam dirigindo, nem operando máquinas, que dá essa bobeirinha assim. A gente consegue modificar nosso estado físico através do nosso estado mental, através da nossa respiração, através de muitos recursos. Basta a gente lembrar de tudo isso e não simplesmente deixar o mundo nos consumir, rede social, o celular, né? Assistir 3, 4 mídias ao mesmo tempo. Que bom que você escolheu um conteúdo hoje para assistir que te agrega, né, gente? Cuidado com coisas que não vão somar aí na sua vida. Um beijo magistral gigantesco para vocês. Vou salvar a live e beijo, Renan. Beijo, até mais. Tchau, tchau.